na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos a área Gravataí e estaremos aqui com os irmãos apresentando um tema muito importante, vai servir de bênção na vida de todos vocês e desde já quero convidar você a compartilhar com a sua família nos grupos de WhatsApp, a compartilhar com seus amigos, seus colegas, para que eles venham aprender um pouco mais sobre crise de identidade. O desafio enfrentado por muitos jovens cristãos, muitas pessoas estão sofrendo com isso e nós vamos aqui aprimorar um pouco mais sobre esse assunto, vamos tratar sobre esse assunto para que a sua vida seja uma vida de vitória. Está comigo aqui a irmã Fabiane e também a irmã Iris, que são da congregação Jardim do Cedro. A paz do Senhor, irmãs. Senhor Jesus. Glória a Deus, nós vamos aqui louvar ao Senhor, quero convidar as irmãs para estarem louvando a Deus e você em casa, compartilhe, chame mais pessoa para estar juntamente conosco sendo abençoado por Deus. Sobre as águas, será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balança, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. O barco balançava e a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama, na tempestade vai guardar você. Oh, aleluia! Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode
pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Aleluia, Jesus, Ele está no teu barco, aleluia, acalma o teu coração. Você que está, aleluia, escutando esta live, aleluia, está assistindo, o Senhor está no teu barco, não tema a tempestade, porque Ele está no teu barco, aleluia. Aleluia. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente e surpreende muita gente. Faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então está aí este louvor que com certeza ele toca nas nossas almas em saber que Deus está no nosso barco. Aleluia. Em saber que mesmo as tempestades possam se levantar, possam tentar o mar submergir o barco, ainda assim Cristo está no nosso barco. Então você em casa, dê glória a Deus, adore ao Senhor, aproveite esta noite de frio, esta noite que as temperaturas estão mais baixas que aquilo que nós estamos acostumados nos últimos dias, mas adore a Deus no seu lar, adore a Deus juntamente com a sua família e não deixe de participar conosco. Nós vamos a um break e logo após nós vamos entrar aqui no primeiro tópico deste programa. Nós vamos falar sobre crise de identidade, os desafios enfrentados pelo jovem cristão. Então fique conosco, aproveite esse break para compartilhar, chamar mais pessoas para serem edificados e abençoados por Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Estamos de volta com essa programação que satisfaz. E está conosco aqui nosso irmão Alisson, a paz do Senhor, irmão Alisson. Pai do Senhor, meus irmãos. Irmão Alisson faz parte da congregação, é membro na congregação Morado Vale 1 em Gravataí. Está conosco também nosso irmão Miguel. Paz do Senhor, irmão Miguel. Paz do Senhor a todos. Irmão Miguel também é da congregação Jardim do Cedro. E hoje nós vamos falar, nós três aqui, vamos apresentar esse assunto dividido em 3 etapas. Então, para a curiosidade dos nossos irmãos, eu já quero adiantar que nós vamos falar um pouco sobre a identidade dos judeus. É um assunto muito importante, faz muita diferença para que a gente possa identificar outras culturas, outros povos que estão relacionados à palavra de Deus, estão incluídos na palavra de Deus. Mas antes, nós vamos abordar aqui um termo científico, um pouco do significado sobre a identidade e também um pouquinho sobre essa questão da crise de identidade, porque talvez na mente de muitas pessoas isso possa soar como algo que não faz sentido ou não é interpretativo quando a gente fala sobre crise de identidade. Muitas pessoas vão pensar que crise de identidade seria algo horrível e que nunca vão passar por isso.
quando na verdade a crise de identidade pode estar presente e está presente no cotidiano de muitas pessoas, principalmente jovens, adolescentes, estão e sofrem com essa questão de crise de identidade. Mas o que é identidade? O primeiro conceito que nós precisamos abordar é sobre a questão da identidade. Identidade é a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, ou seja, a minha identidade revela que eu sou o Mateus, eu sou eu. Isto é identidade. Também é um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa como o nome, a data de nascimento, o sexo, entre outras questões. Então, a questão de identidade é aquilo que mostra, que prova quem é a pessoa, quem é o sujeito. E quando falamos de identidade, falamos de algo que é subjetivo, ou seja, cada pessoa tem a sua identidade. Ela carrega consigo essa marca que irá revelar quem ela é. E dentro do conceito de identidade, nós também identificamos outros dois conceitos que definem a identificação de uma pessoa, que são a identidade cultural. Isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte de nós, a identidade cultural, que é um conjunto de características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade. Ou seja, a forma que essas pessoas reagem diante do mundo, diante do cenário global que é a sociedade. Por meio do quê? Por meio das tradições, por meio da cultura, por meio do modo de vestir, por meio da religião, por meio da música. Então nós aqui que temos a cultura gaúcha, a gente tem uma tradição, a gente tem pessoas que são tradicionalistas, elas têm um modo de se vestir, a boina, o chapéu, a faca na cintura, isso faz parte de uma identidade cultural. Outras regiões do Brasil e também do mundo inteiro vão ser identificadas por essas culturas, por essas aparências, por essas características que fazem parte da identidade cultural. A identidade cultural também é representada por hábitos, mesmo que o indivíduo se separe do seu grupo, ele leva essas características consigo, fazendo revelar quem ele é. Por exemplo, o gaúcho, quando vai para São Paulo, ele vai para São Paulo, o que ele leva junto? A erva, leva a cuia, leva a bomba para tomar chimarrão em São Paulo, porque isso faz parte da identidade cultural dele. Ele vai levar ali algo que vai revelar, aqui temos um gaúcho, nem que seja no sotaque, no bar, nem que seja no tchê. Essa pessoa vai ser identificada por conta da sua cultura, pelo seu hábito, pelo seu modo de viver, não é mesmo? Sim. Exatamente. Até em outros países, né? Por exemplo, quem é brasileiro, quando vai, por exemplo, para Estados Unidos, ele é reconhecido pelo sotaque, pela forma de agir, porque a identidade é algo que a gente leva consigo, né? Não tem como se desfazer da nossa cultura, não tem como se desfazer daquilo que nós somos, né? A gente até pode tentar se modificar em outras culturas, mas vai revelar principalmente no registro geral, onde é que tu nasceu, qual cidade tu nasceu, dia e ano. Então isso a gente não consegue fugir, como disse o irmão Miguel. Então, hoje em dia, muitos grupos eles lutam para manterem a sua identidade diante do cenário atual. Por quê? Porque o avanço da globalização, principalmente da tecnologia, faz com que muitas dessas identidades sejam desvalorizadas e até mesmo desaparecem por conta das fragilidades ou da menor rigidez, uma menor rigidez no que diz respeito a preservar a cultura. Então, muitas culturas hoje, muitas pessoas, grupos de pessoas perderam a sua identidade por conta desse abraçar outras culturas, se interar em outras culturas, e também a questão da tecnologia. Hoje a gente tem o acesso à internet de uma forma muito fácil, rápida e prático, que faz com que muitas vezes essa cultura seja perdida. Por exemplo, os índios têm esse problema, eles lutam para manter a sua cultura, a sua tradição, mas a gente vê que tem índios que estão com o celular gravando vídeos, falando lá do meio da Amazônia, e estão revelando um pouquinho do seu dia a dia, da sua cultura. Então a gente percebe que já fugiu um pouco, né? Acabaram entrando, por exemplo, a internet nesse meio, no grupo dessas pessoas, nessa cultura, e acabou perdendo um pouquinho a identidade do que seriam essas pessoas. Nada contra, em hipótese alguma. Sim. Mas é a realidade de muitos grupos, de muitas pessoas que integram essa identidade cultural.
E nós temos também a questão da identidade social, um elemento que facilita o reconhecimento de uma pessoa no âmbito social, designando o seu posicionamento em uma sociedade. É o sentimento de um indivíduo para enquadrar-se ou pertencer a um determinado grupo social, segmentos, categorias. Então possui características e desejos semelhantes a outros indivíduos. Como que a gente pode dar esse exemplo? A igreja. A gente faz parte de um grupo, a gente tem uma identidade social, porque aonde o crente ele vai, ele carrega consigo as marcas do cristianismo. Então isso, quando está um grupo de crentes, de pessoas, irmãos em Cristo, eles carregam essa identidade social. Aqui tem um grupo de pastores, de obreiros, servos de Deus. Quando esse grupo, uma dessas pessoas sai do meio desse grupo, do grande grupo, e vai para pequenos grupos de outras identidades sociais, o cristão é percebível. No ambiente do trabalho, no ambiente da escola, o cabelo comprido, as vestes. Então isso revela que essa pessoa tem uma identidade social. Diante da sociedade, essa pessoa pertence a um grupo. É também um sentimento de pertença. Cada indivíduo tem uma variedade de identidades sociais que habitualmente se apresentam de maneira estruturada em um processo de relação contínua. Isso é, identidade social parte da constatação de que o indivíduo enquadra-se quase automaticamente nas outras pessoas e a si próprio nas mais variadas categorias de classificação, como por exemplo, o europeu, a mulher, educador, conservador, desportivo. Então todas essas pessoas, quando elas encontram pessoas que pensam como elas formam um grande grupo e se identificam com essas pessoas, mesmo que seja de outros países, mesmo que sejam de outra nacionalidade, de outro bairro, de outro estado. Essas pessoas, quando juntas, elas se identificam pela mesma cultura, pelo mesmo modo de agir e viver. E também é importante referir que a identidade social não está relacionada apenas com indivíduos, mas também com grupos. A identidade social tem um componente de inclusão e de exclusão, porque elementos de um mesmo grupo têm a mesma identidade social e ao mesmo tempo são diferentes socialmente de pessoas de outros grupos, que é o caso da igreja. A gente tem um modo de viver diferente de outras culturas religiosas, diferente de outras religiões. O cristianismo, ele tem os seus aspectos que mostram, que revelam que aqui tem um grupo de pessoas que servem a Deus. E dentro desse conceito de crise de identidade, nada mais necessário do que falar sobre a crise de identidade. A definição para a crise de identidade é o período onde o indivíduo não reconhece mais a si, não sabe o que fazer e perde a capacidade de fazer escolhas. Ou seja, é um momento de confusão no processo de identidade, ou seja, a pessoa procura se reconstruir. Isso é muito visível em jovens, adolescentes, porque tem um processo da sua vida que é o de amadurecimento, em que muitos desses adolescentes eles não conseguem se identificar mais. Eles perdem um pouquinho da sua identidade original e começam a tentar se reformular com outras identidades, sejam agrupados a si outras formas de viver, e isso vai montando uma nova identidade para essas pessoas. Ou seja, a primeira identidade que elas tinham, elas acabam perdendo e tentando se reconstruir diante de diversos cenários, enfim. E quando ocorre essa crise de identidade? As mudanças relacionadas dos aspectos físicos, aspectos mentais, seja na adolescência ou na vida adulta, e é mais frequente em casos e fases difíceis, como por exemplo luto, como por exemplo desemprego. Isso faz com que a pessoa comece a entrar em crises de pensamentos, de perder a sua identidade, o que eu vou fazer agora, não consigo tomar escolhas, não consigo partir daqui para frente. E quando a gente fala do cenário cristão, a gente percebe que muitos jovens, irmãos e irmãs, perderam a sua identidade, porque não conseguem mais se identificar com o evangelho, não conseguem se identificar mais com a palavra de Deus, não conseguem se identificar mais com a igreja, porque estão passando por esse processo de crise, por esse processo a perda da capacidade de refletir sobre si mesmo. Quem sou eu? A que grupo eu pertenço? Que tipo de escolha eu devo fazer? Então muitas pessoas perderam essa capacidade de escolher e de tomar essas decisões, e é por isso que a gente está aqui, para de alguma forma Deus nos usar
para que, se talvez a sua situação seja essa, você tenha de Deus uma luz na sua mente, nos seus pensamentos, seja iluminado pelo Espírito Santo, para que você, a partir daqui, volte a se identificar com a palavra de Deus, com a igreja, e você possa vencer esses processos, esses períodos difíceis das suas vidas. Os irmãos querem comentar alguma coisa? É importante ressaltar que o primeiro lugar onde a gente é perceptível, o que o irmão Mateus falou, é na escola, por exemplo. A gente analisa uma pessoa que antes assumia uma identidade mais calada, mais quieta, ou talvez que mais dedicada aos estudos, e ali por meio da influência, né? Sim. Por meio da influência de um outro grupo, essa pessoa acaba mudando. E isso acaba sendo perigoso até no meio cristão, né? A gente acabar se envolvendo com alguém, seja na amizade, seja na escola ou no trabalho, que isso pode acabar nos afastando de Deus, né? A palavra vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é importante a gente analisar muito bem com quem que a gente está andando, com quem que a gente está se relacionando, para a gente não acabar deixando essa identidade cristã. Hoje a gente observa muito, né, meus irmãos, a dificuldade de muitos adolescentes de se identificar, até pela cultura atual, muito abrangente, muitas pessoas com vários tipos, como o irmão Mateus citou, vários tipos de cultura, vários tipos de costume. Há uma dificuldade no meio dos adolescentes, no meio da juventude, de achar uma identidade. Muitos que não têm um ensinamento bíblico, não têm um ensinamento da palavra de Deus, às vezes estão até dentro da escola, nesse mundo afora, né? Sim. Há uma ação do inimigo, há uma ação diabólica, e colabora com todos esses costumes hoje em dia, né, meu irmão? Exatamente. Essa perda de identidade, ela vem por diversos lados. E quando o crente ele não se identifica mais como crente, aí tem um grande abismo, tem um grande problema. Porque acabou aderindo, aceitando aquilo que está sendo imposto a si. E a gente leu aqui que a identidade ela também faz parte de exclusão e inclusão. Eu sou incluído num grupo que eu me identifico, ou seja, os cristãos, o evangelho, a palavra de Deus, a igreja. Então eu sou incluído nisso, mas eu sou excluído tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário ao evangelho. Então eu sou excluído por um lado, porque isso é a consequência da minha identidade, ou seja, eu tenho uma marca, eu tenho um jeito de viver, eu tenho hábitos, eu tenho costumes que não vão coincidir com aquilo que o mundo vive, com aquilo que a escola oferece, com aquilo que há no ambiente onde eu convivo. As pessoas que eu convivo, elas pensam diferente, elas são diferentes porque elas possuem outra identidade, elas possuem outras características de viver. Então está aí uma introdução sobre o que nós vamos falar aqui, é exatamente isso, sobre a questão de escolhas, de decisões, de olhar para si e se identificar com algo. E esse algo tem que ser Cristo. Nós estamos acompanhando aqui o chat, muitas pessoas aqui estão acompanhando, Osório, Litoral Norte, que Deus abençoe os irmãos. Você pode também fazer perguntas, participar, deixar aqui seu comentário enquanto nós falamos, para que a sua família e sua casa também sejam edificados por Deus e a gente possa talvez esclarecer alguma dúvida de alguma pessoa que possa ter em casa. Vamos aqui louvar ao Senhor, vamos adorar Jesus e logo após nós vamos falar um pouquinho sobre a identidade dos judeus. Então fique conosco, venha conhecer sobre as características dos judeus, está muito bem elaborado, bem apresentável para que você, se não conhecia, passe a conhecer e também possa participar conosco com perguntas e, enfim, dando glória a Deus ali no chat. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Acho que nós vamos a um breakzinho para que a gente possa organizar aqui as irmãs para louvarem a Deus. Que hoje o louvor está com a irmã Iris e com a irmã Fabiane. Vão estar adorando a Jesus e você em casa vai ser edificado por Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus, estamos de volta com todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua participação. Nós estamos aqui com 30 pessoas que estão conectadas conosco. Certamente muitas dessas pessoas estão assistindo no mesmo aparelho, junto da sua família, dos seus familiares. Então que Deus abençoe você. Vamos adorar a Jesus, irmã Iris, irmã Fabiana. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Aleluia. O que era mal afastou de mim, e o que condenava-me, Jesus pôs um fim. Pesou nos ombros de um inocente o pecado que era meu, foi na cruz, sim, na cruz, foi dissipado através de Jesus. Todo erro meu ficou gravado lá na cruz, e a vergonha que estampava em mim, e o manto impuro que cobriu meu ser, por tanto tempo me afastou de Deus, foi rasgado na cruz, através do sangue de Jesus. Os grilhões foram quebrados, as correntes, as algemas também. A prisão eterna que me esperava foi desfeita, destruída ali. Sou livre. Foi lá na cruz que Jesus comprou todo erro que era meu, Jesus pagou. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Sou livre. Oh, aleluia. Todo erro meu ficou
Você é livre, você deixa uma curtida, você pode reagir também a essa transmissão, você pode reagir com alguns emojis, de preferência de coração, e você pode deixar o seu like. Já somos mais de 34 likes, e que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco, toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui ao segundo tópico desta programação, que é a identidade dos judeus. Então, eu quero pedir um break para que a gente possa se organizar e trazer para você um pouco sobre a identidade dos judeus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Então vamos à identidade dos judeus. Irmão Miguel vai estar trazendo esse conceito para você de casa, para nós aqui também, para que a gente aprenda um pouco mais sobre essa cultura, sobre essa identidade. Irmão Miguel. Amém. Vamos estar aprendendo sobre a identidade dos judeus. Como o irmão Mateus citou no tópico anterior, a identidade ela também pode vir através da criação, através de onde a pessoa nasceu. Por exemplo, os gaúchos, né? Então, uma criança gaúcha, né? Então, ela tem uma certa cultura que isso já vem desde a infância, né? Brincar de peão, brincar de a cavalo, né? Brincar no sol escaldante, tá lá a criança correndo e se divertindo. Isso faz parte da criação, isso faz parte da identidade da pessoa. A pessoa, ela acaba atribuindo essas características dela para si. E interessante falar sobre a identidade dos judeus, que desde criança, desde pequeno, os pais da criança, eles ensinam sobre as leis mosaicas, eles ensinam sobre a Torá. Desde criança, eles ensinam a criança no caminho em que ela deve andar. Isso é bíblico, né? A palavra vai dizer que ensina o caminho à criança, que ela nunca vai se desviar. Então, isso é importante para assumir uma identidade de uma pessoa que ela é cristã. E por que Israel? Porque foi um povo remido e separado por Deus. Então é interessante a gente estudar e falar sobre as características desse povo. Então, como eu citei aqui, desde criança, desde pequeno, eles estão ensinando sobre as leis. Em Israel também tem várias canções infantis, citando os profetas, citando Moisés. Então, isso desde criança já vai impregnando na mente da criança a respeito da identidade de um cristão. Por isso que é tão importante a escola bíblica dominical sobre a vida das crianças, porque desde criança, desde a infância, ela já vai assumindo já uma identidade cristã, ela já vai se familiarizando com aquilo, ela já vai fazendo parte desse grupo social que é os cristãos, né? Então isso é muito importante. Os irmãos têm alguma colocação? Essa cultura dos judeus, ela é tão importante e traz um exemplo muito grande para nós, porque desde o princípio da palavra de Deus, ela vem revelando de que o pai ensina o filho cresce, principalmente o primogênito, ele vai assumir a posição do pai e ele vai continuar essa descendência. Então o povo judeu, ele é um povo que guarda essa identidade consigo, e até os dias de hoje, não é mesmo? Exatamente. Eles guardam, levam consigo essa identidade a fio, a ponto de morrerem por aquilo que eles acreditam. Porque eles aprendem desde pequeno, eles são instruídos quando criança a crescerem com aqueles mandamentos, a crescerem obedecendo às leis de Deus, a crescerem observando a palavra de Deus, mesmo que seja nos manuscritos deles, mas ainda assim experimentando essa cultura, levando adiante essa cultura para que não se perca essa identidade. E é uma identidade que há mais de 2000 anos
ela vem prevalecendo, ela vem sendo conservada na face da terra. E se a gente olha hoje a igreja, e se a igreja tem a identidade de cristão, essa marca vai prevalecer. Porque a gente assume uma responsabilidade de os nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças da igreja, a gente tem a responsabilidade de instruir eles para que eles guardem a palavra de Deus nos seus corações, para que eles vivam o verdadeiro evangelho, para que essa marca permaneça, a identidade de Cristo nas nossas vidas permaneça. E algo como curiosidade, muitos irmãos já sabem, com certeza, é que o cristão, o nome em si já revela quem ele é. Então, Sim. ou seja, o cristão ele é semelhante a Cristo, ele é alguém que leva as marcas de Cristo. Então a igreja também, assim como os judeus, tem conservado essas características, essa identidade de cristão. E se a gente Exatamente. observar a palavra de Deus, a gente observa, Mateus e Miguel, que eles eram, a identidade é algo tão forte que se passava de geração em geração. Se o teu pai era conhecido como alguém importante, era conhecido como alguém que fez parte da sociedade, tu era identificado pelo nome do seu pai. Exatamente. Importante o irmão ter falado isso. Inclusive, era parte da cultura deles quando, por exemplo, eu encontrava o irmão Alisson, eu desconhecia quem ele era. A primeira coisa que eles perguntavam era quem é a tua genealogia. E mentalmente ele vai falar, né? Eu sou filho do fulano de tal, que é filho do fulano de tal. Mentalmente, quem perguntava isso também ficava reproduzindo a sua própria genealogia. Porque, de repente, de meus ancestral foi amigo de um dos ancestral dele. Então, eu sabia que ele era uma pessoa confiável, uma pessoa que eu podia confiar. Então, sempre quando a gente vê na Bíblia ali repetindo a genealogia, é exatamente por isso, porque havia uma cultura de preservar a identidade dos meus pais, a identidade da minha mãe. Então, é por isso que é bastante citado na Bíblia. Se a gente observar também, é uma coisa que foi se perdendo conforme o tempo foi passando. Se a gente Exatamente. observar há 30, 40 anos atrás, era algo, até 50 anos atrás, era algo mais comum de se observar. O filho, seu neto, ia passando. Hoje, conforme o irmão Mateus citou lá no começo, a sociedade foi perdendo muitas dessas culturas e tradições, né? Sim. Foi se perdendo essa identidade. Acho que a cultura, a nossa, ela já vai prevalecer mais no sobrenome, né? Sim. Porque eu sou Aguiar, as pessoas olham a farmácia Aguiar e já me perguntam, é teu parente que tem uma farmácia? É. Por causa do sobrenome, que se torna uma marca mais forte. Sim. Sobrenome da pessoa, o Silvas, por exemplo. E aí a gente brinca, né, que os Oliveira são da genealogia de Jesus. E Jesus é Oliveira. E aí a gente brinca por conta dessas características por meio da cultura do nome, de levar o sobrenome adiante. E os judeus é algo tão forte a marca deles que até mesmo no sangue eles consideram. Se tu é sangue, tem sangue de judeu, eu vou te considerar como judeu. Não é um enxertado na cultura judeu que vai prevalecer. Eles vão identificar em algum momento que essa pessoa não pertence a essa cultura e de alguma forma eles vão tentar descartar. E é isso que várias vezes acontece na palavra de Deus. A Bíblia revela o próprio Deus entristecido com o povo de Israel por se juntar com outros povos, por permitir com que as suas mulheres casem-se com outros homens de outras nacionalidades, de outras identidades. E aí onde Deus fica triste, ele corrige o seu povo para que se mantenha a mesma identidade, a mesma característica. Vocês são um povo escolhido, um povo remido, um povo diferente das demais nações. Por quê? Porque habita ali no meio algo de Deus. Sim. Habita a vontade de Deus sobre este povo. E esse povo essa cultura vem prevalecendo até os nossos dias. E a gente, pela fé, é inserido nisso. Nós somos agregados na cultura dos judeus, do povo de Deus, muito mais no povo de Deus pela fé, porque por fé nós somos filhos de Abraão, porque por fé nós aceitamos Cristo. Então nós somos enxertados, melhor dizendo, no povo de Deus, na videira. Nós somos aqueles que estão, os gentios que foram chamados por Deus para fazer parte da herança do próprio Deus. Então isso é muito importante a gente falar, porque por vezes a gente esquece disso.
E a gente quer viver as nossas vontades, os nossos prazeres, o nosso hoje aqui na Terra, se misturar com tudo aquilo que não agrada a Deus, outros povos, outras culturas, e a gente vai abraçando, vai aderindo e esquecendo que a gente não faz parte ao mundo, mas faz parte ao reino de Deus, faz parte de um grupo que Deus vem conservando na Terra para uma finalidade, de glorificar o nome dele pela eternidade. Para aqueles que estão nos escutando, que talvez não sejam cristãos, pode até parecer um pouco duro, irmão Mateus. Mas por que um judeu não pode se misturar, não pode casar com um de outro povo? Se a gente for ver historicamente, até na Bíblia, todas as vezes que o povo de Israel se misturou com outras nações, começou a entrar idolatria dentro do povo, começou a entrar outros deuses, as pessoas começaram a abandonar a identidade de Deus e começaram a assumir outras identidades de outros povos que adoravam deuses pagãos, que faziam sacrifícios a Baal. Então, essa ordenança divina é justamente para preservar o seu povo. E é importante isso, que nem a gente tinha falado no outro tópico, de cuidar com quem a gente anda, cuidar a nossa companhia, para que eles não venham nos influenciar. A palavra vai dizer que Jesus andava no meio de prostitutas, no meio de pecadores, mas não era aquelas pessoas que influenciavam Jesus, era Jesus que influenciava essas pessoas. Meu Deus. E é importante que no meio onde a gente está, seja no serviço, seja na faculdade ou escola, que nós venhamos ser a referência e que não os outros venham a ser referência para nós, porque nós temos a identidade de Cristo e Cristo foi a referência para nós. Então, quando alguém olha para nós, tem que ver Cristo e não uma outra identidade. Exatamente. E essas suas palavras me faz lembrar de Daniel. Quando Daniel estava na Babilônia, e ele manteve uma identidade. Mesmo em outra cultura, outro tipo de povo, mas ele preservou uma identidade. Ou seja, faço parte do povo de Deus. Eu não sou daqui, eu não pertenço a essa terra. Eu estou aqui não pela minha vontade, eu estou aqui porque eu sou submisso a uma liderança, um governo, a um império, então estou aqui contra a minha vontade, mas ao mesmo tempo eu não faço a minha vontade. E os jovens, a igreja, e de modo geral, ela está na terra, está debaixo de uma liderança de um governo que muitas vezes não serve a Deus em hipótese alguma, aborrece o nome de Deus, mas ainda assim a igreja precisa manter a sua identidade. Não é o ambiente que vai mudar a minha identidade. O ambiente não pode mudar a minha identidade. Identidade é aquilo que nós somos, é aquilo que diz, tu é tu por conta disso. Por conta dessas características, você é você. Por conta da minha data de nascimento, por conta do meu número de registro geral, por conta do meu CPF, eu sou eu. E muitas vezes, falando num cenário físico, social, as pessoas são confundidas na sua aparência. Sim. Mas para diferenciar quem é quem, basta puxar o CPF, vai estar ali todo o histórico da pessoa dizendo essa pessoa não é a mesma da outra. E até mesmo os gêmeos, ainda que sejam gêmeos, possuem identidades diferentes. Então a identidade é a marca que a gente precisa carregar por onde a gente passar. A gente precisa levar conosco a identidade de que nós somos diferentes. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus na terra. Nós fizemos parte de uma cultura que prega Cristo, que anuncia Cristo e que não vive no modo a desfrutar de tudo aqui por bel prazer, mas vive aqui com o objetivo de avançar, de viver a eternidade com Cristo. Exatamente. E voltando um pouco ali sobre os pais que ensinam as crianças, isso é tão forte no meio deles que se a gente for parar para analisar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não tinham uma liderança em cima deles ali cuidando para ver se eles iam se desviar ou não. Mas o que eles aprenderam na infância foi tão forte que isso foi de relevância tal que eles permaneceram firmes mesmo não tendo ninguém ali na volta puxando, não tendo um pastor, não tendo uma liderança. Eles continuaram firmes
na sua identidade cristã ali, mesmo que uma nação pagã, uma nação que cultuava outros deuses, eles continuaram firmes em não se contaminar com aquela cultura, com aquele povo. Com a Babilônia. Então, fica aí para você ser edificado com essas palavras. Nós temos comentário de pessoas aqui que nossos jovens cristãos precisam ouvir isso. Então, essa é a oportunidade. Se você quer que um jovem saiba sobre isso, compartilhe com ele essa transmissão, compartilhe com essa pessoa essa live, para que ela venha participar e ouvir sobre a identidade de quem serve a Deus, sobre a identidade que a gente deve guardar, deve preservar na face da terra. Amém. Vamos para um outro ponto aqui. Uma outra grande característica deles é que todas as vitórias que Deus deu para Israel, tudo aquilo que o Senhor fez, eles são um povo muito grato. Então eles marcam muito bem todas as datas. Por exemplo, a saída do Egito, todas as vezes que Deus deu vitória em uma guerra, eles marcam essa data em comemoração. Isso, esses tempos eu até estava estudando sobre isso e achei muito interessante porque às vezes quando Deus faz alguma coisa para nós, por exemplo, Deus nos livra ou talvez Deus abre uma porta de emprego, uma porta de provisão, nós até recebemos ali no começo, mas aos poucos isso vai se esquecendo. E pelo fato deles marcarem muito bem as datas, isso fez com que desde os primórdios, tudo que Deus fez, eles nunca se esqueceram de todas as coisas que Deus fez para eles. Eu vou citar algumas datas aqui. A primeira é a Páscoa judaica, mais conhecida como Pessah, que é uma palavra do hebraico que significa passagem. E desde o tempo do Egito se comemora essa data pela passagem de todos aqueles anos. Eles ficaram mais de 400 anos no Egito. E quando Deus livrou eles ali, eles desde então eles comemoram essa data, que foi a passagem do Egito em direção a uma terra que manda leite e mel. Então, isso é importante a gente tomar para nós isso, de guardar muito bem as datas, de talvez marcar na mente quando foi uma data muito importante para a gente, talvez o dia em que aceitamos a Cristo, talvez um dia que o Senhor nos dê um livramento e que a gente venha se relembrar desse dia, venha estar se consagrando nesse dia, para que nunca possamos esquecer este dia, que seja levado adiante às gerações esta obra que Deus fez na nossa vida. Outras datas muito importantes para eles é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o Bar Mitzvah, que é uma festa que é comemorada com a criança, voltando ali, a questão da criança é muito forte. Quando a criança completa os 12 anos, atualmente aos 13 anos, mas na época de Jesus era os 12. Quando a criança completa os 13 anos, a criança é levada ao templo e essa criança ela tem que ler em público a Torá. Então, desde criança, ela está ali na frente dos membros ali, lendo a Torá, lendo sobre os profetas. Isso é muito importante, a gente ensinar as nossas crianças. Outra data muito importante também é o Des Tevet, que é uma comemoração ali quando o povo de Israel saiu dos 700 anos ali exilado na Babilônia, nos 70 anos. Então, esses 70 anos, eles comemoram, não é uma espécie de uma certa comemoração, mas eles tiram esse dia para estar jejuando, para estar orando. É mais uma espécie de consagração nesse dia, que se eu não me engano fica ali entre 10 de setembro. Eles comemoram essa data, eles estão ali se consagrando, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, por Deus ter tirado eles do cativeiro. E como eu disse, é uma espécie de agradecimento por tudo que o Senhor Deus fez por eles. Os irmãos têm alguma colocação? Eu acho interessante, meu irmão, igual o senhor citou ali, que vem ensinado desde criança. E a gente observa que eles vieram primeiro
Adão aprendeu com Adão, Adão aprendeu com Deus, depois foi passando de geração em geração. Então a gente observa que desde criança foi se ensinando, e o irmão citando ali, eu observei a genealogia de Jesus, e foi chegando em Cristo, que é santo, né? Exatamente. Então é um caráter de Deus. Eles vêm com o caráter de Deus já, desde o começo, aprendendo a certeza de santidade, aprendendo a como se consagrar a Deus, aprendendo a como ter uma vida com Deus. Então, para eles, nós que fomos enxertados, igual diz em Romanos capítulo 11, o irmão Mateus citou, me lembrei, a gente foi enxertado em Cristo Jesus, né? Que é a raiz. Exatamente. E observamos a palavra de Deus que, a partir daí, a gente começou a seguir um cristianismo que vem de tradição judaica. Até mesmo ali nos 10 mandamentos, né? Porque até Cristo se levava debaixo da lei, como um aio, aquela que vai guiar o povo de Deus. E quando vem Cristo, em hipótese alguma, ele negligenciou a lei. Mas ele deixou para nós a lei resumida em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, esses 2 mandamentos já estão todos os demais mandamentos inseridos nela. Então, essa questão de Deus preservar o povo nos mesmos princípios nunca se quebrou. Sempre se prevaleceu, sempre se permaneceu essa questão de amar o próximo, de guardar o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas quando a gente perde a identidade, a primeira coisa é deixar de amar a Deus. Quando deixamos de amar a Deus, nós já perdemos a nossa principal identidade. Porque quando amamos mais outros prazeres dos olhos, da carne, a concupiscência da vida em geral, a gente deixou de amar a Deus para amar coisas, para amar seres. E isso já se perdeu a identidade. Porque o povo de Deus, quando deixava de cumprir com as ordenanças de Deus e obedecia aos seus próprios egos, aos seus próprios interesses, havia muitos prejuízos. Mas quando o povo de Deus colocava como prioridade a palavra de Deus, colocavam como prioridade o próprio Deus, Deus dava vitória para o seu povo. E a igreja é a mesma coisa, quando nós damos prioridade para Deus, de todas as coisas das nossas vidas, a gente encontra muitas vitórias, somente vitórias. E era tão impregnado a tradição neles, os princípios ensinados, que quando Jesus veio, eles tiveram uma dificuldade de aceitar a Jesus, por causa que estava muito impregnada aquela questão de tradição, aquela questão de passado. Sim. Entendeu? Daí a gente observa ali a questão do perdão, o dia do perdão, o dia filho do mandamento. Sim. Então são coisas que hoje os cristãos não seguem, mas muitos judeus até os dias de hoje seguem. Tradições que vêm de 4.000 anos atrás, 3.000 anos, 2.000 anos atrás. Então, é uma coisa muito forte, a questão de identidade, né, meu irmão? Se identificaram com alguma coisa. E essa questão de passar essa identidade para as crianças, Sim. a realidade hoje da igreja é: a criança ela vai na igreja por prazer ou ela vai na igreja por obrigação? Aí fica esse questionamento dos irmãos que têm filhos, têm sobrinhos, têm crianças dentro de casa. Que tipo de ensinamento a gente passa para as crianças? Hoje você vai no culto porque você não vai ficar com ninguém em casa. Ninguém vai ficar em casa, então você vai ter que ir no culto. Sim. A criança adere a uma identidade que ela não reconhece como que faz parte de si. Mas quando a criança entende o culto, entende a questão da igreja, o contexto da igreja, de que ali habita Deus, o Espírito Santo, existe as questões de servir a Deus com alegria, a gente vê as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, as crianças chorando, as crianças pregando, porque elas possuem essa identidade cristã. E se tu chegar para um judeu hoje, uma criança, e dizer, vamos seguir outra religião. Não, eles não vão seguir. Jamais. Jamais, porque é ensinado. Então como é que tu vai fazer o teu filho, né, a criança que convive contigo, não cair nos laços de Satanás no mundo, com essa dificuldade que existe hoje em dia de se identificar, porque hoje existe vários, né, até hoje em dia existem gêneros
Sim. vários gênios, existe a dificuldade, às vezes pegando as crianças dentro da escola. Como é que tu vai firmar aquela identidade cristã no teu filho? Só observando a palavra de Deus e ensinando desde pequeno. Desde criança. A criança, quando ela é instruída da forma correta, e por que criança? Porque a principal fase de aprendizado é na infância. É na infância. Onde a gente vai aprender a ler, vai aprender a escrever, e a gente não esquece isso. A gente não esquece a forma que a gente aprendeu a escrever. Pode estar desadaptado por conta de não praticar, mas quando a gente pega de volta o jeito de escrever, a gente consegue, a gente entende, a gente consegue ler, a gente consegue identificar letras, porque isso fez parte do aprendizado na infância. E quando a gente aprende sobre os conceitos da escola, de que aprender a ler e escrever, matemática, enfim, a criança se identificou com aquilo ali, mas ela não é aquilo ali. Ela é valores, ela é princípio, ela é identificação de quem ela é como pessoa, como ser. E aí que entra a função, a responsabilidade dos pais. Porque a escola vai ensinar valores? Nem sempre. Ela não vai ensinar princípios, porque a escola ela é laica, o Estado é laico, ou seja judeu, seja umbandista, chechenuíta, a escola está ali como objetivo de ensinar, de ler, escrever, aprender, não sobre valores e princípios. Quando a igreja entra nesse contexto, é para ensinar os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, a moralidade de Deus, da palavra de Deus. Então entra essa responsabilidade de nós formarmos um ser, desde a sua infância. Nós formarmos um ser com a identidade de cristão, ou seja, ensinar que foi feito a imagem e semelhança de Deus. E essa é a nossa identidade, imagem e semelhanças de Deus. É importante, só ressaltando um pouco mais aqui sobre a criança, para a gente já ir para a próxima questão aqui. Isso é muito importante, meus irmãos, porque, como o irmão Mateus falou, a criança, a pessoa, no momento que ela mais vai aprender na vida é na infância. Ali ela está absorvendo exatamente tudo que ensinar para ela ali naquele momento, ela vai absorver e vai tomar para si. E é complicado de falar isso porque, seja pela correria do dia, seja por uma exaustão, muitos pais, ao invés de educarem os seus filhos, preferem que os seus filhos acabam acessando a internet, acessando os desenhos, e isso acaba tirando um pouco a identidade da criança, porque a criança vai ver ali nos desenhos, muitas vezes pessoas fazendo coisas ali que não é do feitio de um cristão fazer. Então ela vai ver, por exemplo, um desenho de uma boneca se maquiando. E daí como é que o pai vai explicar para a criança que aquilo ali não é proveniente de Deus? Se o próprio pai coloca aquilo ali na frente da criança, para a criança ver, como é que o próprio pai vai dizer que aquilo ali está errado? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, de trazer o filho para a presença de Deus, de tornar aquilo ali, eu sei que é difícil de lidar com criança, mas de tentar transformar o evangelho para a criança ali em algo que a criança vai se atrair, ela vai... Eu lembro quando eu era criança, quando eu e minha mãe ia pro ramo da videira, para a livraria, tinha algo muito interessante, que tinha uma ala ali só das crianças, e tinha bíblias, tinha gibis, tinha uma bíblia que ela era toda em quadrinho, e aquilo ali era atrativo para as crianças, porque a criança ela precisa de algo visual, ela precisa tocar, ela precisa de algo colorido. E isso é uma sabedoria que os pais têm que ter de deixar ali a palavra de Deus de uma forma que a criança venha se interessar por aquilo ali. Vamos para o próximo ponto aqui sobre as vestimentas. Os judeus eles se diferenciam muito sobre as suas vestimentas. Uma delas é a kippá, que é aquele famoso gorro que vai na cabeça do judeu. E aquilo ali simboliza, né, o cobrir a cabeça, a experiência a respeito e consciência que sempre há um Deus acima
daquele ser humano ali. Então é uma forma de eles assumir aquilo ali, dizendo que Deus está acima de mim. Tem o tefilim, que é uma caixa de couro que é posto sobre a cabeça de um jovem ou de um homem já adulto, que nele está escrito: escuta, ó Israel, o eterno Deus é um só. E é uma forma de eles impregnar aquilo ali, a palavra de Deus, sobre as suas mentes. Cada povo tem uma cultura, esta é a cultura deles. O talit, durante as orações, na parte da manhã, os judeus vestem, é uma espécie de chale ali com a estrela de Davi, com umas listras em azul e branco, e aquilo ali vai definir ali que há realmente um judeu ali orando, se ali depositando em Deus as suas orações. E é importante falar sobre as vestimentas, principalmente nos dias de hoje. A palavra vai dizer que ali no livro de João, capítulo 4, que quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, ela reconhece ele sendo judeu, mesmo ele não falando nada. Por quê? Justamente por causa das suas vestimentas. O judeu, ele tinha uma forma de se vestir. Então, a primeira impressão que a gente vai passar, seja para um mundano, seja para alguém que não está familiarizado com o evangelho, é as nossas vestimentas. É a primeira coisa que vão olhar, que vão dizer que realmente é diferenciado. Os irmãos têm alguma colocação? Essa questão da diferença da vestimenta dos judeus e marcarem, a gente percebe que todas elas têm um significado. Assim como o cristão. Por que a gente se veste desta forma? Existe todo um contexto, todo um significado do porquê as irmãs se vestem diferente dos irmãos, o porquê que os irmãos andam assim, as irmãs andam assado, porque existe todo um contexto em volta disso. Exatamente. Só que muitas vezes é apagado essas explicações, essas verdades repassadas adiante, e muitas igrejas, abertamente a gente pode falar, muitas igrejas perderam essa identidade. Ou seja, você só sabe que é cristão porque falam que são cristãos, mas não há nenhuma evidência nas atitudes e nos comportamentos, e muito menos na aparência de que essa pessoa é cristã. E antigamente, quando se preservava muito essa identidade do cristão no modo de vestir, o crente chegava numa fila de lotérica, de banco, ele era identificado. Por onde ele passava, ele era identificado, ele era respeitado, assumia uma posição de autoridade, porque aqui chegou um crente. Aqui chegou um crente. Agora, a realidade hoje das pessoas que perderam essa identidade, primeiramente, por que elas perderam? Por falta de instrução. Se perdeu o hábito de ensinar, se criou uma ideia de que eu não preciso mais ir na escola bíblica, porque eu não preciso mais congregar, porque eu não preciso mais ir na igreja, eu vou na igreja só no domingo e não abro a Bíblia o resto da semana. Então se criou essas questões que vão perdendo a identidade do verdadeiro cristão. Já não é mais cobrado, já não é mais orientado. O cristão se veste assim, o cristão é assim. O verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, andam desta forma, se comportam desta forma. E existe, para tudo que a gente faz, existe um significado. Ou a Bíblia explicitamente falando, ou a cultura mesmo revelando. E os judeus, a cultura deles já revelam isso, de que o meu pai, o meu avô, o meu tataravô andavam assim por esse motivo, eu ando assim pelo mesmo motivo. Se os nossos avós, nossos pais eram servos de Deus e se vestiam diferente, a gente vai se vestir da mesma forma que eles. Não existe nada de errado nisso. Não existe nada de errado em andar desta forma, em andar de calça, andar de saia. Não existe nada de errado nisso, porque para eles, seja por meio de revelação ou por meio da cultura do Brasil, dos anos ali, meados da Idade Média, um pouco depois ali da Segunda Guerra, havia essa cultura de a mulher andar de vestido e o homem andar de terno. A gente preserva isso até os dias de hoje, porque isso é louvável, porque a gente identifica isso como bom, como algo louvável diante da sociedade, como algo prudente, prudência, e a gente perde um pouco essas explicações por conta de pessoas que se perderam as suas identidades.
E quando a pessoa perde a identidade, ela não reencontra-se num caminho correto em que ela vivenciou um dia, o que ela vai passar para a próxima geração? O que nós, você que está em casa, pode se pensar sobre isso? O que nós vamos passar para a próxima geração? O que os filhos dos nossos filhos vão aprender de nós? Será tudo reflexo de hoje. Será tudo reflexo da forma que vivemos e andamos hoje. E o interessante, e o que é muito perigoso, é que quando uma pessoa ela perde a identidade de Cristo, ela não só perde para ela também quer levar alguém, porque ela quer respaldar o erro dela para alguém. Então, por exemplo, se antes eu era cristão e agora eu era um cristão mais conservador e agora eu acredito que não há problema nenhum em usar uma bermuda, que não há problema nenhum em usar uma regata. Quando eu ver o irmão Alisson trajado a rigor, quando eu ver ele como alguém que se traja corretamente, eu vou querer influenciar ele também. Porque a pessoa que saiu do caminho, perdeu aquela identidade, ela sempre vai tentar arrastar alguém para respaldar o erro dela. E é por isso que é tão importante falar sobre as vestimentas. Ali no livro de João, aquela mulher reconheceu Jesus como judeu justamente por causa das vestes de Jesus naquele momento ali. Ela até vai falar: como pode ser tu, um judeu, me pedindo água para mim que sou samaritana? Então, Jesus não falou que ele era judeu. Aquela mulher, ela olhou, viu ali que Jesus era judeu pelas suas vestimentas. Assim como uma pessoa do mundo vai olhar para algum cristão e vai ver ali de terno, de gravata, a rigor, e vai falar: olha, aquele ali é um cristão. Isso é o importante, essa é a verdadeira identidade que nós precisamos assumir. Vamos só ler um textinho aqui que eu coloquei aqui no estudo. É importante ressaltar que não podemos ser iguais ao mundo. Assim como os judeus se diferenciam pelas suas roupas e costumes, o cristão, assumindo a identidade de Cristo, não se pode igualar ao mundo. Deve ser diferenciado, tanto pelas vestes, quanto no comportamento, quanto nas atitudes. Temos que nos diferenciar assumindo a identidade de Deus. Então, isso é muito importante, assumir a identidade de Cristo. Só o último ponto aqui. Em Gênesis capítulo 35 e versículo 2, a palavra vai dizer que Jacó, ele, além de colocar todas as imagens, todas as esculturas que ele tinha fora, ele também trocou todas as suas vestimentas. A palavra vai dizer que ele colocou fora tudo aquilo que era do passado dele, e agora ele assumiu novas vestes, ele colocou todos aqueles ídolos fora. O importante, quando assumimos a identidade de Cristo, tudo aquilo, toda aquela carga que havia sobre nós, toda aquela falsa identidade, a identidade mundana, ela é posta por terra e nós então assumimos a identidade de Cristo. Glória a Deus. E essa questão da identidade de Cristo, ela nos concede principalmente autoridade. Sim. Porque aonde o cristão chega, ele tem autoridade sobre o lugar que ele pisa. Tanto no mundo espiritual, e esse mundo espiritual reflete no mundo físico, em que as pessoas vão reconhecer: peraí, eu me sinto incomodado com a presença de um cristão aqui, porque me dá uma angústia, um negócio no peito, eu me sinto arrepiado com a presença de um pastor aqui. E muitas vezes a gente percebe isso no evangelismo. As pessoas não querem oração, as pessoas não querem que coloque a mão sobre a cabeça delas, porque elas se sentem intimidadas porque ali tem uma pessoa de Deus. Ora, imagina se algo não nos identificasse como cristão num evangelismo, como que a gente vai abordar as outras pessoas? As pessoas vão olhar para nós: como que tu vai pregar Cristo se tu está nas mesmas situações e condições que eu? Como que alguém que está na mesma condição que eu vai me mostrar um caminho diferente? Vão se entender que estão no mesmo barco, indo para o mesmo rumo,
Mas quando há uma diferença, eu estou dizendo, olha, o caminho que eu estou pregando para você é um caminho diferente. Não é o mesmo caminho que você trilhava, mas é um caminho diferente porque traz consigo marcas de Deus, marcas de Cristo que vão mudar a tua vida para sempre. E quando essas pessoas vêm até Cristo, elas se identificam com Deus e possuem a partir de então a identidade de Cristo, elas são novas criaturas, são novas pessoas. Porque se perdeu aquela identidade de uma pessoa que não tinha Deus, e agora uma pessoa que tem Deus, as marcas, as suas atitudes, as suas obras, as suas vestes passam a diferenciar esta pessoa. Quando ela volta para casa, a sua família inteira percebe, ó, fulano aceitou Jesus, está muito diferente, eu vou lá na igreja do fulano. Meu filho aceitou Jesus, está indo na igreja no culto jovem e tá voltando para casa diferente, eu vou lá no culto, eu vou lá na igreja dele para saber o que acontece lá de diferente. E aí as pessoas têm um encontro com Cristo e são transformadas pela palavra de Deus. Isso é muito importante, irmão Mateus. Isso me fez lembrar de um famoso historiador cristão que ele fala sobre o preservar o nosso testemunho, o bom testemunho. Ele tem uma frase que diz que, às vezes, o contato com a Bíblia que algum mundano vai ter é o meu bom testemunho. Então, o mais perto que talvez algum mundano pode ter é o testemunho da minha vida. Então, imagina alguém que nunca teve o contato com o Evangelho vendo eu talvez difamando o Evangelho, falando que sou cristão, mas assumindo uma identidade totalmente diferente. Então, por isso que, além de assumirmos uma identidade cristã, temos que estar ali dando o nosso bom exemplo em tudo que vamos fazer. Glória a Deus. Irmão Alisson vai trazer o terceiro bloco desse programa e vai falar um pouquinho sobre a identidade da igreja. E agora nós vamos apertar um pouquinho para o nosso lado, para a nossa realidade, a identidade dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Enquanto isso, que o irmão Alisson se prepara aqui, eu vou... tem uns irmãos que estão comentando aqui, bastante comentários. O irmão Jonathan Salazar, que Deus abençoe o nosso irmão. Glória a Deus. Ele citou um versículo, Deuteronômio 6, 5 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a instrução para os filhos, para que os filhos preservem essa identidade. Os irmãos estão comentando, a irmã Carol também comentou que as crianças são como esponja, elas absorvem tudo aquilo que é falado. Então que Deus abençoe os irmãos que estão participando, continue conosco. Nós já temos mais de 60 likes, então mais de pessoas estiveram aqui conosco. Venha, chame mais pessoas, porque nós ainda vamos falar sobre a identidade, só que agora a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja, irmão Alisson? Como o irmão citou, o irmão Mateus citou, e eu me lembrei nesses escritos aqui, hoje em dia a gente tem uma dificuldade de se identificar um cristão. Então, existem muitas denominações, existem muitas pessoas que se dizem cristão, existem pessoas que não têm uma vida com Deus e se dizem cristão. Então, existem muitas denominações. E como é que a gente vai identificar um cristão? Como é que a gente vai identificar que a pessoa serve a Deus? Como é que a gente vai identificar que a pessoa está com Deus, tem uma vida com Deus? Primeiramente, como diz, identidade cristã. Então, identidade em Cristo. Então, primeiramente, a gente tem que observar quem foi Cristo. Observar as características de Cristo Jesus. Porque as características de Cristo têm que refletir na vida de um cristão. Não tem como uma pessoa dizer, eu sou cristã, porém não tem fruto algum de Jesus. Não tem característica alguma, irmão Miguel, de Cristo Jesus, como é observado na palavra. Primeiro, a gente tem que observar na palavra de Deus quem foi Jesus. Se o irmão Mateus já puder abrindo sua Bíblia, a gente vai observar que a primeira característica de Jesus, muito forte, era o amor. A característica de Jesus era o amor e a fé. Ele ensinava a fé,
ele era o próprio amor, né? Ele é o próprio amor. Então, a gente observa na palavra de Deus que Jesus era amor. Porém, a gente observa hoje em dia, irmão Mateus, muitos que dizem cristão, porém não tem amor ao próximo. Não tem amor, não se ama nem a si mesmo, como diz a palavra, ama a ti mesmo. Então, a gente observa a palavra do Senhor. O irmão Mateus pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. E a gente observa também, irmão Miguel, que na palavra de Deus a gente é chamados de filhos de Deus. Sim. E como o irmão Miguel falou, é passado de pai para filho. Se Deus é teu pai, tu tem a característica do teu pai? Tu se identifica como filho de Deus? Se o irmão Mateus puder ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. E ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Nada seria. A palavra de Deus ela é bem clara. A gente pode se identificar como um cristão, a gente pode ser um profeta, a gente pode ser um pregador de Deus, a gente pode ser um dos melhores pregadores que tem dentro da igreja, a gente pode seguir a doutrina, porém se a gente não ter amor, como Jesus ensinou, que temos que ter amor ao próximo, amar a si mesmo, amar almas, não se identificamos como filhos de Deus, não se identificamos como cristão. Se o irmão Miguel puder ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O irmão Mateus abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler junto com os irmãos, 2 Coríntios 8, 9. Vamos estar lendo aqui. 2 Coríntios 8 9. E versículo 9. É. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueçais. A gente observa a palavra de Jesus, ele se fez homem, ele se fez característica humana, meu irmão, ele se fez característica humana para mostrar, para passar tudo que passou, para salvar a ti e a mim. Exatamente. Entende, meu irmão? O irmão Mateus pode ler 1 João capítulo 3, versículo 1? 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, meus irmãos, a gente fomos chamados filhos de Deus. Que honra ser chamado de filho de Deus. Como eu citei no começo, as características dos filhos de Deus. Jesus era amor, Jesus era humilde, Jesus era manso de coração. Observamos, às vezes, dentro do nosso serviço, pessoas que se dizem cristãos, porém não têm mansidão, qualquer coisa estão gritando, estão falando. Pessoas que se dizem cristãos até dentro da igreja, mas não têm humildade alguma dentro do seu coração. E se diz cristão, e se diz evangélico. Uma colocação, irmão Alisson, sobre a questão de pessoas que se dizem cristãs e que não têm atitudes coerentes com o que Cristo, é a mesma coisa que um vegetariano que come carne dizer que é vegetariano. Não faz sentido algum como alguém que vai dizer que é cristão, mas que não segue a Cristo. Então, nós somos cristãos porque seguimos o que Cristo nos ordenou, seguimos o amor, seguimos a compaixão, seguimos todas as ordenanças que Cristo nos deu, nós seguimos. Então, é exatamente isso que nos torna cristãos. Se a gente observar a palavra de Deus, meu irmão, em Mateus capítulo 11, verso 29, a gente observa assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o próprio Jesus diz: aprendei com o meu caráter. Glória a Deus. Aprendei com a minha identidade e seja manso e humilde de coração. Então a gente observa a palavra de Deus e o próprio Cristo diz para aprender com o próprio caráter dele. Como é que a gente vai ter o caráter de Cristo não conhecendo a Cristo? Como a gente vai observar o caráter de Cristo não conhecendo a palavra de Deus? Como é que a gente vai seguir o caráter de Cristo se a gente não tem uma vida com Deus? E hoje em dia a gente vê, meus irmãos, a gente tem que ter um compromisso. A gente tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. E hoje em dia a gente vê uma dificuldade na sociedade. A gente vê uma dificuldade. Se o irmão puder abrir em 2 Timóteo, o irmão Mateus ou o irmão Miguel, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 10, e lê para nós. 2 Timóteo 3, do 1 ao 10. Você que está em casa, tiver sua Bíblia, pode abrir também, para observar, acompanhar. 2 Timóteo, Do capítulo 3, versículo 1 ao 10. sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens guiado a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então a gente observa que a palavra foi escrita há 2000 anos atrás, mas a gente observa que nos últimos dias viriam que aonde os princípios da identidade cristã se perderia. A gente observa na palavra de Deus, também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que a gente é embaixador de Jesus, de Cristo na terra. O que significa embaixador, meu irmão? Embaixador é alguém que representa. Então, como é que tu vai representar alguém que tu não conhece? Quando é mandado um embaixador para outro país, o embaixador do Brasil que está na Itália, ele representa o Brasil na Itália. Ele tem as características brasileiras. Ele é um cidadão brasileiro. Ele é um cidadão brasileiro. Eles se apresentam como cidadão brasileiro. E hoje a gente observa dentro das escolas, dentro do serviço, a dificuldade de jovens de se identificar, às vezes por não ter uma intimidade com Cristo, por não ter uma intimidade, uma ligação com Deus. Não, Mateus? Exatamente, essas pessoas, quando elas perdem a identidade de Cristo, elas precisam transmitir alguma coisa para a sociedade, porque nós não somos neutros. Alguma coisa a gente reflete tanto no comportamento quanto na forma de ser. E quais são essas referências que nós damos para as pessoas, para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam perceber qual é a nossa origem, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos ir. Todas essas coisas são refletidas por meio do caráter de Cristo em nossas vidas. E é disso que nós estamos falando. A identidade de Cristo não está baseada apenas em aparência, mas está baseada muito mais em evidências de que nós somos convertidos, de que nós somos participantes do corpo de Cristo, de que nós somos servos de Deus e possuímos a imagem e semelhança do próprio Deus.
Quando nós nos desviamos dessas verdades, nós abraçamos uma identidade que não nos pertence, que não é a original. Ou seja, nós lembramos aqui do primeiro Adão e o último Adão. Por que há essa semelhança entre o primeiro e o último Adão, a saber, Cristo? Porque o primeiro Adão, ele perdeu a sua identidade quando ele desobedeceu a Deus. Ou seja, tudo aquilo que identificava ele como filho de Deus, como aquele que foi criado por Deus, passou-se a ser reconhecido muito mais como algo abominável a Deus. Ou seja, o homem se corrompeu. Ele não tem direito de voltar para o céu, porque ele abriu mão da sua identidade para viver uma identidade fornecida pela serpente. A partir dali, fornecida pelos prazeres que foi implantado no seu coração. Tudo aquilo que é contrário a Deus. Quando Cristo vem, ele vem para corrigir principalmente esse caráter primeiro de Adão. Que se havia perdido. O primeiro caráter de Adão que se havia perdido. Então há um processo de redenção. Quando o homem tem um encontro com Cristo, ele passa pelo processo de redenção, ele é, como é que eu posso dizer de uma forma aqui mais fácil, ele é recodificado. Ou seja, a partir de agora, isso você não vai fazer mais. Porque isso quem faz tem esse destino, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem é e quer ser salvo, quem quer morar no céu, ele possui essas características. A gente observa, irmão Mateus, que muitos jovens estão perdendo as bênçãos de Deus por não saber se identificar e se posicionar. Eu acho incrível a dificuldade de posicionamento dentro da sua escola, dentro do seu serviço. Se posicionar. Eu tenho um princípio, eu sigo um ministério, meu ministério é tal, eu sou assim. Às vezes, por uma falta de posicionamento, acabamos se contaminando por não se posicionar. A gente observa a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 13, verso 23, que Saul deu ouvido ao povo, não soube se posicionar. Então a gente precisa ter uma posição para mostrar nosso caráter cristão. Se não tem uma posição, eu sou assim, eu sigo a doutrina. Eu sou assado, entendeu, meu irmão? Um bom exemplo de alguém que permaneceu firme no seu caráter como cristão foi Samuel. Quando ele está ali no templo, os filhos de Eli, eles ficam ali, eles roubam as ofertas do Senhor, mas Samuel, mesmo no meio daquela chocarrice, daqueles atos ali abomináveis perante a Deus, ele continuou firme, ele continuou um homem que manteve a sua identidade em Cristo Jesus, mesmo sendo uma criança. E eles se identificam no meio de um povo turbulento. Eles não se identificam na bênção onde todo mundo está seguindo. Esse que é o problema. Às vezes a gente observa Samuel estava ali naquele meio de corrupção, mas ele não era corrupto. Por isso que ele ouviu a voz de Deus. Em contrapartida a Samuel, olha que coisa interessante. Nós temos Sansão. Sansão possuía uma identidade, mas quando ele sai da tutela dos seus pais, quando ele sai da onde se preserva a identidade, se mistura com outro povo, ele tem um fim trágico, um fim em que ele se corrompe porque ele aderiu a uma nova identidade, ou seja, eu quero essa identidade para mim, ou seja, eu quero me misturar com aquilo que eu fui aconselhado, instruído de que era errado. Foi o que o senhor falou ali, que é uma necessidade de se misturar em um certo ambiente, um certo povo. A identidade social, ou seja, ela vai ser inclusiva e exclusiva. Quando nós somos cristãos, e mesmo que a gente vá para um ambiente que não é um ambiente favorável a Deus, a gente não pode perder essa identidade. Naquele vínculo nós somos os excluídos, porque nós não fizemos parte daquele grupo. Mas quando aquele grupo vem até nós, no primeiro momento ele vai se sentir excluído. Mas o Evangelho de Cristo, ele faz com que as pessoas sejam abraçadas, amparadas, no âmbito de que, se eu alcancei essa identidade, você também pode. Sim. Exatamente. A gente observa também, Daniel se posicionou no meio da Babilônia, José se posicionou no meio do Egito. A gente observa também Estevão no Novo Testamento se posicionando entre os fariseus.
Então, uma questão assim, se a gente observar, Daniel foi abençoado, José foi abençoado, porque se posicionaram com seu caráter judeu da época. Exatamente. E Estevão se posicionou com seu caráter cristão. A gente observa a palavra de Deus que ele tinha um caráter de boa reputação, era um homem cheio de Espírito Santo, ele era um homem sábio, então as pessoas observavam o caráter de Estevão, observavam e viam que era uma pessoa de caráter, que era dedicada para a obra. Ele só subiu como diácono porque tinha um caráter digno de diácono. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma pergunta aqui muito interessante. É uma pergunta que é fundamental que nós respondemos essa pergunta. A irmã Bruna comentou o seguinte: Paz, como um cristão pode saber ou ter certeza que vai subir? Aí fica uma reflexão. Quem tem identidade do céu, Glória ele a está Deus. automaticamente assumindo um papel de que ele pertence ao reino, que ele pertence ao grupo de pessoas que vai ser arrebatado, que vai subir e vai passar a eternidade com Cristo. Diante dessa pergunta, para que a gente possa responder, a pergunta de que como um cristão pode saber ou ter certeza que vai subir, ele não sabe, ele tem certeza de que Glória ele vai a Deus. subir. Por meio de todo o processo de conversão, por meio do processo de que é aceitar a Cristo, ser regenerado por Cristo, passar pelo processo de justificação, em que Cristo nos justifica diante de Deus. E aí nós vamos para a palavra de Deus, para que isso fique claro e fique gravado. A primeira coisa que qualquer pessoa precisa ter, o primeiro contato é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui há uma porta aberta de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o fato de crer em Cristo, de aceitar o sacrifício de Cristo, já nos traz uma esperança de salvação. E aí nós vamos para Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, esse selo vai nos diferenciar, quando Deus olhar para a terra, vai nos diferenciar: aqui é salvo, este aqui possui características do céu, esse tem uma identidade do céu. Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se eu assumir a identidade de Cristo, se eu meditar na palavra e ver as características de Cristo e seguir elas, eu vou para o céu juntamente com ele, porque o que ele fala é que se eu seguir ele, se eu seguir o caminho, se eu seguir a verdade, certamente nós estaremos com ele. E aí o próprio Cristo também diz: aquele que quer seguir a mim, ele precisa fazer o quê? Abrir mão da sua identidade Negue-se a si terrena, mesmo. negar a si mesmo, tomar a sua cruz. O que essa pessoa automaticamente está assumindo? Tudo aquilo que Cristo passou, não na mesma forma física, mas no sentido em que ali na cruz está todas as marcas do pecado carregado naquilo ali. Eu estou me oferecendo como sacrifício a Deus, para que eu também seja aceito diante de Deus. Ou seja, negar as suas vontades, negar os seus prazeres, negar tudo aquilo concernente à terra, a uma vida fisiológica, social, abrir mão de tudo isso para seguir a Cristo, para seguir as ordenanças do Mestre, para seguir as vontades de Cristo a partir de então. E fazendo isso, a gente possui uma identidade, ou seja, aqui está um povo que está servindo a Cristo. Por que está servindo a Cristo? Porque não está vivendo mais por aquilo que vê, mas está andando por aquilo que crê. E o mundo observa, meu irmão. Exatamente. O mundo está te observando, meu irmão. Então, quando o mundo observa, a gente se identifica. Quem dos irmãos aqui nunca chegaram em algum local e, tu é crente? Nunca conversou com a pessoa chega e fala pra ti, e já aconteceu comigo. Chegar Aconteceu comigo na numa escola. empresa
e, tu é crente, como é que tu sabe? Conhece minha vida? Não, sei lá, um jeito diferente. O mundo observa a gente. Então eles sabem que a gente tem uma característica diferente. Como é que na tua escola, como é que no teu trabalho, como é que você é identificado? Fica essa pergunta, como é que você é identificado, essa reflexão? Se chegar lá agora e perguntar, como é que é o irmão Miguel, como é que é o irmão Mateus, como é que é o irmão Alisson, como é que as pessoas lá dentro vão identificar esses crentes? Paulo ele vai dizer que nós somos rodeados por uma quão grande nuvem de testemunhas. Sim. Então, na nossa volta, seja no serviço, na faculdade, há um grupo de pessoas nos olhando e eles estão se baseando em nós como cristão. No momento que eu ali, digamos, blasfemar, quando eu começo a fazer práticas que não vêm de um cristão, essas pessoas vão associar isso ao evangelho. E isso é muito perigoso, de a gente acabar denegrindo a imagem do evangelho. Em nosso meio há muitas pessoas que falam que não dizimam por conta de vários pastores que tomam para si o dinheiro. São o quê? São pessoas que não tiveram esta revelação de ter o cuidado com a quão grande nuvem de testemunho que tinham na volta e acabaram denegrindo muitas vezes a imagem do próprio Cristo. E igual diz a palavra, o céu e a terra passarão, né? Mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus é um manual de como ser um cristão. E a gente observa também, meus irmãos, que Deus deixou a palavra de Deus. Então a gente só segue. Igual a irmã perguntou ali, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Tu observa a palavra, tu tem os princípios, os frutos do Espírito Santo, como o irmão acabou de citar. A gente tem certeza da nossa salvação. Uma confirmação espiritual, outra, a gente sabe a Bíblia que a gente está seguindo. Então a gente tem certeza que a gente vai ser salvo. A gente tem um caráter. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui já com bastante pessoas comentando. Nós temos irmãos aqui do Paraná, Santa Catarina nos acompanhando. Então, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão comentando, tem pedido de oração. Os irmãos estão pedindo oração pelos seus familiares, por necessidades. Nós vamos estar orando dentro de poucos minutos, vamos estar clamando a Deus pela sua vida, sua família. O irmão Samuel comentou que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós entramos num processo de evidências de que somos filhos de Deus. E essas evidências que nós tratamos aqui, a questão do caráter, a questão da forma de se comportar, da forma de agir frente ao mundo, essas são evidências de que nós temos e possuímos a identidade de Cristo, a identidade do céu. E nós não passaremos por crises de identidade, porque aquele que não tem um objetivo em mente está correndo o risco de passar por crises, por momentos de crises de se identificar com alguma coisa. Quando o cristão ele tem uma certeza e uma convicção daquilo que faz, daquilo que é, ele sabe que ainda que surjam crises, não afetarão a sua identidade. Será um momento de reflexão para olhar para dentro de si e se autocorrigir, de olhar para dentro de si e mudar os seus hábitos, mudar as suas rotas, para que não se perca esta identidade, mas ele tem uma identidade. Ele não tem problema em olhar para a sua volta e falar a qual grupo eu pertenço. Ao grupo A ou ao grupo B? Eu pertenço à igreja tal que prega uma mensagem mais liberal, ou eu pertenço a uma igreja que vive aquilo que a palavra nos traz como correto, como a forma mais correta de chegar ao céu? E muitas pessoas estão passando exatamente por este processo. Pelo avanço de igrejas neopentecostais, pelo crescimento de igrejas que pregam uma facilidade, que dão uma abertura para um modo mais fácil de vida e de comportamento, a gente precisa lembrar que os caminhos são dois, a porta larga
e a porta estreita. E cabe a nós nos identificar com uma dessas portas. Uma porta que no primeiro momento traz sacrifício, dificuldades, mas o final é a salvação, ou uma porta que traz prazeres momentâneos, traz benefícios para o momento, mas o final é a perdição. E, meu irmão, até me lembrei de um fato ocorrido esses tempos, num fato ocorrido que é onde um irmão, uma pessoa, ele não é crente, mas ele foi criado assim, ele viu como é que é servir a Deus, como é que é ter um caráter de Deus, e ele foi visitar uma igreja liberal, ele foi visitar uma igreja mundana, bem dizer, e quando ele voltou para casa, ele voltou chorando, voltou quebrantado, voltou chorando, disse que nunca mais ia botar os pés lá dentro, porque não tinha nada de Deus lá dentro. Uma pessoa que não é crente, meu irmão, mas ele sabia como é que é uma vida com Deus, ele sabia que aquele culto que eles estavam fazendo ali não tinha nada a ver com Deus, porque ele foi ensinado, ele sabe o que é um caráter de Deus, né? É um testemunho que eu vivi, e a pessoa me contou se quebrantando, porque sabe a verdade. Então, o cenário é esse: quem serve a Deus vai nos seus frutos revelar que serve a Deus. E quem não serve a Deus, pelos seus frutos, serão identificados de que essa pessoa realmente não serve a Deus. Os filhos de Deus serão salvos. E daí é interessante que volta para a questão lá do começo, como é que eu identifico que alguém é filho de Deus? Se o meu pai é Deus, eu também vou ter as mesmas características que ele. Glória a Deus. Do mesmo modo que Cristo falava, eu também vou falar. As mesmas características de meu pai vai ser passado de geração em geração. Eu vou assumir a identidade do meu pai e o meu filho vai assumir a minha identidade. Isso é tremendo, nós assumirmos a nossa identidade através do nosso pai, que é o próprio Deus. E o próprio Jesus usou dessas mesmas palavras, de que eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, eu não vivo por aquilo que eu escolhi viver, mas eu vivo por aquilo que eu fui instruído como verdade. E nós, como servos de Deus, nós somos instruídos com uma verdade só. Só há uma verdade, a saber, Cristo. A ética cristã difere do mundo secular, né? Exatamente. Então nós vamos a mais um louvor e já estaremos encerrando essa programação. Quero pedir um break, não vai dar tempo. Então que Deus abençoe a presença de todos vocês. Vamos estar orando a Deus, Amém. findando aqui esta programação. Orar a Deus pelos pedidos de oração. Quero convidar o irmão Miguel para estar dirigindo a Deus esta oração e para que você seja cada vez mais abençoado por Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, te damos graça, Pai amado, por este estudo. Pai amado, te damos graça porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Pai amado e Pai querido, nós oramos pelos pedidos de oração, que o Senhor possa ir visitando cada lar, cada vida. Pai amado, que precisa de Ti, que precisa de uma identidade contigo. Pai amado e Pai querido, vidas que estão com crise de identidade, que não sabe, Pai amado, se escolhe o mundo ou se escolhe Cristo. Pai amado, aquela vida que está em cima do muro, Pai amado, transforma esta vida. Transforma e cura, Pai amado, salva através da Tua palavra, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, através da Tua graça, através da Tua palavra, Pai amado, nós pedimos e agradecemos, ó Pai amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando, Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor vá sobre a vida de cada um, ó Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nos dando a Tua identidade, a identidade de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.